Meus amores, tudo bem? Vamos continuar então. Hoje a professora vai explicar mais uma parte do livro de geografia, tá? A professora vai explicar o trabalho avaliativo, viu? É muito fácil, muito tranquilo e nós vamos fazer juntos, combinado? Então vamos lá. Muito bom. Então, eu tenho aqui, vou fazer o compartilhamento da tela para vocês acompanharem junto com a professora. Geografia, planos da paisagem, distâncias e detalhamentos. Certo? Vamos lá. Muita atenção. Isto. Olha, para compreender melhor os espaços, como eles são organizados, é importante conhecermos um conjunto de elementos que formam uma paisagem. Olhar seus detalhes e ver o que esses elementos apresentam. Observe essas duas imagens. Aqui eu tenho o mar, certo? Porque é lá no Rio de Janeiro. Então, isso aqui é um pedacinho da praia, aonde ali o porto, né? Onde os barcos ali atracam. Aqui eu tenho uma igreja, algumas construções, montanhas aqui ao fundo, árvores, uma cobertura vegetal mais ampla e densa, e uma montanha lá no fundo, céu e nuvens. Então, eu tenho aqui vários elementos. E como nós já estamos estudando em geografia, elementos naturais são elementos da natureza. Elementos humanizados são elementos que o homem transforma, que o homem modifica, que o homem constrói. E esses elementos, eles podem interagir no ambiente. Eles podem ter uma relação um com o outro, certo? Aqui eu tenho uma igreja, algumas construções, né? Podem ser até hotéis, podem ser casas. Tenho aqui também um campo, ó, um gramado, nuvens e o céu. Também são elementos naturais, alguns, e elementos humanizados, certo? Da construção do ser humano. Aqui eu não quero que você observe agora esse terceiro, segundo e primeiro plano, não. Isso aqui vai ser de acordo com o trabalho, mais à frente você vai ver por que a professora colocou essa divisão aqui na paisagem. Então, eu quero que você observe. Olha, na imagem 1, que é essa imagem aqui, observe que as embarcações estão mais próximas no primeiro plano da fotografia. Aqui, primeiro plano. Eu dividi a imagem com um traço azul, certo? E eu quero que você divida aí no seu livro com um traço e caneta vermelha. E escreva aqui embaixo, primeiro plano. Aqui eu tenho embarcações, né? São lanchas, são barcos menores que estão atracados aqui. Podem ser vistas com mais detalhes do que as construções, porque estão mais próximos de nós. Por isso que eu divido a imagem em planos. Aquilo que está mais próximo de mim é o plano 1, aquilo que eu vejo com maior facilidade, com melhor nitidez, certo? Posso ver melhor do que as que estão mais distantes, no segundo plano. Olha o segundo plano. É um pedaço da montanha coberta por vegetação. Olha, parece ser uma mata densa ali atrás. Uma montanha mais no fundo ainda. Eu não consigo ver muitos detalhes porque está mais longe de mim. E lá no fundo, aqui o céu azul, nuvens, seriam a paisagem, né? Que seriam os elementos que compõem a terceira visão do plano, que é o terceiro plano, onde está mais longe ainda de mim, certo? Então, olha, primeiro plano, aquilo que está mais próximo de mim, que eu vejo com mais nitidez. Segundo plano, eu vejo também com facilidade, mas não consigo ver detalhes, porque está um pouco mais longe.
E o terceiro plano é aquela imagem que está bem longe de mim, eu vejo, eu sei que está lá, mas eu não consigo ver detalhes. Entenderam? Vamos então dar sequência. A imagem 2 apresenta aproximação que permite observar com mais detalhes uma construção que faz parte da imagem 1, que é a igreja e as casas, que está dividindo ali os dois planos. Porém, não é possível ver as embarcações que estão visíveis na outra fotografia. Desse modo, as paisagens são representadas de acordo com o interesse de quem observa. Se eu estou focando no plano 1, onde está mais perto de mim, eu vou ver detalhes aqui daquela paisagem, da divisão da paisagem. Se eu foco no plano 2, eu vou ver os elementos de acordo com a paisagem dividida no segundo plano. E assim por diante. Veja esta outra imagem. Eu tenho aqui pessoas trabalhando a terra no plano 1. Olha bem aqui, ó, o traço vermelho. Ó, eu estou passando o cursor. Aqui é o plano 1. As pessoas, o terreno e o cultivo das flores. O plano 2 já pega as casas, o muro e algumas árvores no fundo e parece ser um pomar aqui atrás. Algumas casinhas ali no fundo, já é o plano 2. E o plano 3, que é onde está bem mais longe de mim, é o céu com as nuvens. Então, aqui fez a divisão e não fez em linha reta. Fez o contorno da figura para você compreender direitinho. Certo? Mas quando nós formos trabalhar, você pode usar a régua e passar o traço reto. Combinado? Então, olha. Observe a obra de Todrin, que é o que nós fizemos agora. É possível perceber que a vila retratada apresenta transformações por meio da ação humana que adequou o espaço às necessidades e interesses das pessoas que vivem ali. É possível notar, por exemplo, no primeiro plano, o muro separando o campo de flores das casas e uma plantação no segundo plano. Vamos voltar aqui e conferir. Ó, o muro que separa as casas de uma plantação ao fundo. Certo? Ok. Liste os elementos que você identifica no primeiro plano. Então, o que você identifica no primeiro plano? Homens, mulheres trabalhando com a terra e cultivando flores. São as pessoas que estão aqui trabalhando, homens e mulheres que estão mexendo na terra, olha, e cultivando flores. Apanhando, outros semeando, outros cuidando, afofando terra, estão trabalhando aqui a terra. Certo? Voltando. No segundo plano, eu vejo muro, casas, árvores, montanha e vegetação. Então, olha, eu tenho muros, casas, árvores e montanhas e vegetação. Então, ó, eu tenho muro aqui, eu tenho casas, certo? E eu tenho montanha, olha, árvores e vegetação. O segundo plano é o que tem mais elementos. E num terceiro plano, céu e nuvem, né? É o horizonte, o que nós vimos aí no céu. Ok? Ficou claro? Seguindo então, temos uma outra imagem. Aqui o livro trouxe apenas as palavras, os termos primeiro plano, segundo plano e terceiro plano. Você vai pegar a sua régua e caneta vermelha e vai passar um traço e vai dividir aqui. Você divida, coloca o traço bem acima aqui da palavra primeiro plano e passe um traço vermelho. Tudo que está aqui faz parte do primeiro plano, minha primeira visão, mais próximo de mim. Aqui no segundo plano, eu já tenho outros elementos. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma cidade. Aqui, ó.
Aqui eu tenho elementos construídos, elementos humanizados. E aqui eu tenho antenas, provavelmente fios, certo? Então aqui eu tenho, e são, isso aqui é um campo eólico, que vem que ajuda na energia, né? Renovável, através do vento. Ok. Procure em jornais e em revistas uma foto de paisagem e cole no caderno. Aqui nós não vamos procurar uma imagem, não. Nós vamos trabalhar a imagem que está na página 78 do seu livro. Você vai na imagem da página 78, na imagem 1. É a primeira imagem que eu mostrei para vocês e que expliquei que seria usada logo seguinte. Aqui, vocês viram que eu dividi a imagem? Então, vocês vão fazer da mesma forma. Vocês vão dividir a imagem em primeiro, segundo e terceiro plano. Veja bem onde que eu coloquei o traço azul e você vai fazer de vermelho. Então, você observe quais elementos estão aqui no plano 1, quais elementos estão no plano 2 e quais elementos estão no plano 3. Certo? Então, voltando. Ok. Então, você já sabe qual é a imagem que você vai usar. Agora, nós precisamos responder de acordo com a imagem que nós usamos aí, do próprio livro. Em qual dos planos você identifica maior quantidade de elementos naturais e culturais que interagem entre si? Eu expliquei no início que quando os elementos naturais e humanizados eles interagem, quer dizer que há uma relação. Por exemplo, entre a montanha, as árvores e os animais, por exemplo, ou entre a montanha, o sol e a chuva, ou o rio, ali há uma interação entre os elementos da natureza que vão fazendo toda a sua função em relação a molhar a terra, a aquecer, a secar, né, as plantas a dar o alimento, isso tudo é uma relação, certo? Então, ó, onde que tem mais elementos naturais e culturais que interagem? No primeiro plano. Vamos lá no primeiro plano, então, ver o que é esse primeiro plano. Olha, aqui no primeiro plano eu tenho os barcos, né, as embarcações, eu tenho casas, eu tenho aqui o mar. Se eu for olhar bem no fundo mesmo aqui, ó, eu ainda tenho árvores aqui atrás, eu tenho pessoas aqui atrás. Todos esses elementos, eles se interagem. Um vai fazendo relação com o outro, certo? Ajuda a formar a paisagem. São casas que servem de moradia. Aqui o mar que serve para banhar, que serve para pescar, que serve para fazer lazer, certo? Então, aqui o barco eu posso transportar, eu posso passear, eu posso fazer, por exemplo, eu posso pescar lá no meio do mar e vir trazer aqui, vender um produto, pescado. Então, isso tudo é relação, é interação do ambiente, do humanizado com o natural, certo? Tipo de uma dependência um do outro. Muito bem. Então, vamos lá. Descreva uma das interações que você identifica. Eu citei e expliquei. Casas, mar e barcos. Aqui você pode acrescentar casas, mar, barcos, pessoas, peixes, transporte. Tudo isso é interação aqui, tá bom? Última parte do nosso trabalho. Cite dois elementos humanizados, elementos, então, que são construídos pelo ser humano, que modificam a natureza. E os planos que eles estão. Então, ó, elemento 1, eu tenho a área de plantio e a estrada. Vamos ver aqui. Elemento 1, aqui. Eu tenho a estrada
e tenho áreas de cultivo, áreas de plantio. Ah, mas você falar para mim que a vegetação é natural, eu concordo, mas o jeito que o ser humano propõe a plantação, propõe fazer a lavoura, já é um sistema humanizado, é criação do ser humano, tá bom? Continuando. Em outro lugar, em outro plano, vamos ver então as casas e os prédios pequenos. Aqui, ó, casas e prédios pequenos. Que relação que eles vão ter? Eles são habitação. É a cidade onde as pessoas moram. Então, olha, elemento 1, nós vamos identificar aqui qual que é a necessidade atendida. Então, para a área de plantio e estrada, para que serve? Produção de alimento e locomoção de pessoas e veículos. Na estrada, as pessoas e os carros se locomovem. Na área de plantio, acontece a produção de alimentos. Nas casas e prédios, acontece a habitação das pessoas, pois é uma cidade. Muito bem. Eu espero que você tenha entendido o que é primeiro, segundo e terceiro plano numa imagem e que você compreenda que elementos naturais são elementos da natureza, elementos humanizados são elementos criados, construídos pelo ser humano e que esses dois elementos eles se interagem na natureza, dando uma dependência, uma relação, uma interação que produz o bem-estar, certo? Muito bem. Então, você faça, tá bom? Se for necessário, você pause o vídeo novamente ou que você repita para você conseguir responder e mandar as fotos para a professora apreciar. Combinado? Um beijo para vocês. Aguardo as fotos.